Essa série de mensagens, nós estamos falando a respeito de como o cristão ele vive em uma tensão, né? Os filhos de Deus vivem nesse mundo, querendo ou não, nós fazemos parte do mundo, nós estamos inseridos no mundo, não é mesmo? E nem deve ser o nosso desejo não estar no mundo, nem deve ser o nosso desejo dizer assim, não, a gente precisa se fechar numa bolha, né? Porque isso é plano de Deus, Deus planejou que fosse assim, Deus quis que nós estivéssemos no mundo. Quando nós pensamos a respeito do mundo, nós lembramos dos valores do mundo, do mundanismo, né? E a pergunta que fica é como que nós podemos viver nesse mundo sem nos contaminar com os valores mundanos, os valores que não agradam a Deus, que vão contra a palavra dele. Como isso é possível, né? Lá em João, no capítulo 17, versículo 15, Jesus, na oração sacerdotal, quando o capítulo 17 inteiro é uma oração de Jesus, né? Nessa oração, lá no versículo 15, Jesus diz assim, eu não rogo que os tires do mundo. Ou seja, o desejo de Jesus nunca foi tirar os seus seguidores, os seus discípulos, os seus filhos do mundo, né? Não é esse o desejo dele. Mas que os protejas do maligno. Essa é a minha oração, Pai. Não tire ele do mundo, mas proteja eles do maligno. Como que nós podemos andar nesse mundo sendo guardados do maligno e vivendo uma vida que glorifique o nome do Senhor, né? Ao longo dessa série, essa é uma pergunta que nós estamos tentando responder. O problema, como dito na semana passada, e é aí que faz sentido a imagem de fundo, né? O problema não é a canoa estar na lagoa. O cristão ele foi feito para estar no mundo. A canoa foi feita para estar na lagoa. O problema não é a canoa na lagoa, o problema é lagoa na canoa, né? Aí a canoa afunda. O cristão ele foi feito e colocado no mundo por Deus, e é plano do Senhor isso. Mas o que não pode acontecer é os valores do mundo, o amor pelas coisas do mundo entrar no coração, a ponto de que a gente afunde, naufrague, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho daquilo que Deus quer para a vida dos seus filhos que vivem nesse mundo, mesmo não pertencendo a esse mundo, né? E a primeira coisa que nós vamos ver lá no versículo 1 e 2, eu quero te convidar a refletir a respeito disso. Deus quer destruir a sua religiosidade. Nós vamos falar de algumas coisas que Deus quer. A primeira delas, Deus quer destruir a sua religiosidade. Versículo 1 e 2, Daniel 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, né? A cidade de Jerusalém, aquela cidade que representava a própria presença de Deus, onde ficava o templo do Senhor. Versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Que situação, né? Nós vemos aqui que Deus deu a vitória a Nabucodonosor, um rei pagão, um rei da Babilônia, né? Um poderoso da época. Deus entrega Jerusalém, o templo do Senhor, o seu próprio povo, nas mãos desse rei ímpio, né? Nós falamos sobre isso na última mensagem, né? De como isso aconteceu, né? Depois
do reino dividido, de como a Síria veio e conquistou ali o povo de Israel, e depois a Babilônia veio e conquistou o reino de Judá, que era o reino sul, né? Nós falamos um pouco a respeito desse contexto na semana passada. Mas o que nós vemos aqui é que tudo vem das mãos de Deus. Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Deus entregou os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor. Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse os utensílios sagrados do templo de Deus e levasse até um templo pagão e deixasse lá. Isso é muito estranho para nós. Parece uma loucura. Como que Deus permite algo assim? Deus permitiu. Engraçado que o texto não fala que Nabucodonosor destruiu a cidade, né? Que ele atacou, arrebentou tudo e aí conquistou o templo. Ao que parece, o foco aqui está nas coisas do templo. Está no templo que foi saqueado. Não na cidade que foi invadida, mas no templo do Senhor, a presença do Senhor. Os utensílios sagrados. Apenas o templo, né? Não foi um acidente. Não foi acidental isso, né? Por muito tempo, os judeus, eles confiaram mais no templo do que no próprio Senhor. A sua confiança estava no seu templo. Nada vai nos acontecer, nós temos o templo. O templo representava essa presença de Deus, mas com o templo passou a ter importância maior do que o próprio Deus. Né? Porque nós temos os nossos rituais, nós somos um povo escolhido, nós somos salvos e nada vai acontecer de ruim com a gente, porque a gente tem um templo e o templo vai nos proteger, né? A nossa religião, ela vai nos proteger, e não protegeu. Não protegeu. Nabucodonosor veio e a religião não salvou o povo de Deus, né? A religião não salvou. Porque se tratava de uma religiosidade vazia. O povo estava em idolatria. O povo estava amando mais o templo do que o Deus do templo. Amando mais a sua religião e a sua religiosidade do que o próprio Senhor. E Deus quer destruir a nossa religiosidade. Né? Os utensílios sagrados, aquilo que a gente coloca valor como se fosse o próprio Deus. Aquilo que não pode ser tocado. Deus quer destruir a nossa religiosidade. E a sua religião não pode te salvar. Quem salva é Jesus, né? Jesus é quem nos salva, não a nossa religião, não eu estar uma vez por semana cumprindo um ritual e eu enxergo o domingo como um ritual que eu vou e cumpro e bato meu ponto na igreja e aí eu fiz o meu ato religioso e agora vai dar tudo certo na minha vida, né? Nós já vamos falar um pouco a respeito disso, que o outro perigo que nós podemos cair é dizer assim, então eu não preciso estar na igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso fazer parte. É um outro grande erro. Mas nós estarmos domingo após domingo, semana após semana, nos reunindo para prestar o nosso culto, para fazer um ritual, para dar um check na minha lista, para me sentir espiritual, isso não resolve nada. Talvez seja uma má notícia para alguns de nós. Isso não resolve nada. Isso não resolve a nossa vida com Deus, não resolve o maior problema da nossa vida, que é o distanciamento do Senhor, a necessidade de salvação. Não resolve. O Evangelho, ele é mais do que uma religião, né? É mais do que uma religião, porque a grande diferença, muitas vezes, não está nem nos atos que nós praticamos, mas na motivação que nos fazem praticar tais atos. Deixa eu explicar. Na religião,
eu vou semanalmente para a igreja, porque se eu não for para a igreja eu não vou ser abençoado. Né? No Evangelho, eu vou semanalmente para a igreja, porque nós somos uma comunidade, somos filhos de Deus, somos salvos, somos uma família, somos edifício, e queremos nos reunir para celebrar as glórias desse Rei dos Reis que nos salvou. Né? É a mesma atitude, com motivações diferentes. Eu vou porque eu preciso fazer algo que pague o favor de Deus. Ou eu vou porque eu entendi que Ele já agiu, Ele já pagou o preço, Ele já morreu numa cruz para me salvar. E eu sou, a minha vida toda, servo grato desse Senhor. Né? Mesma atitude, motivações diferentes. Na religião, eu louvo ao Senhor, porque senão eu não vou ter a vitória. Né? Eu quero comprar alguma coisa, eu quero ganhar alguma coisa, então eu vou lá, eu canto, eu grito, eu bato palma. No Evangelho eu louvo porque Ele morreu por mim. Na religião eu dou o meu dízimo, porque se eu não der, o devorador vai me atacar. Eu vou perder o que eu tenho, eu não vou prosperar. No Evangelho eu dou porque eu entendi, porque eu recebi. Porque eu recebi em primeiro lugar. E aquilo que agora Ele me deu, já não pode ficar só comigo, eu reparto. Eu reparto. Porque eu entendi que eu recebi muito mais do que aquilo que eu poderia dar. Olha como a mesma atitude pode ter motivações completamente diferentes. Né? Na religião eu sirvo num departamento da igreja, num ministério, porque eu preciso cumprir um voto, porque eu preciso ganhar uma bênção. No Evangelho eu quero servir para repartir aquilo que eu recebi, os dons que eu recebi. Não se trata apenas de repartir o pão, de repartir finanças, mas de repartir a minha vida, né? Com os meus irmãos e com o mundo. Deus quer acabar com a nossa religiosidade. Deus não perdeu o controle de nada, né? Nós vimos isso semana passada. Deus não perdeu o controle da situação. Foi Deus que planejou tudo isso da forma como aconteceu. Deus não perdeu o controle, Deus segue soberano. Mesmo nas nossas derrotas, Deus segue soberano. Né? Mesmo quando eu perco, Deus ganha. Deus sempre vence. Ele sempre cumpre os seus planos, mesmo nas minhas derrotas. Isso é para a glória dele. Em segundo lugar, outra coisa que Deus quer. Deus quer você no mundo. Versículo 3 até o versículo 7 diz assim. Perdão. Depois o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego.
Nós lemos lá no texto de João 15:17, né? João dizendo: eu não peço que os tires do mundo. Deus quer que você esteja no mundo. Vamos olhar para a estratégia ali de Nabucodonosor. Pensa um pouco a respeito desse rei que ele domina outras nações, e olha a estratégia dele. Ele pega os melhores daquelas nações e ele traz para perto de si para que sirvam no palácio, no serviço público da Babilônia, né? Então, são os funcionários públicos, são pessoas de outras nações. Muito provavelmente tinha outras nações, não apenas o pessoal de Judá, que veio até ali e estava servindo o rei agora, né? E por que ele fazia isso? Quando a gente pensa nessa estratégia, é algo bem interessante. Daniel estava ali com seus amigos por causa disso. Eles trariam conhecimentos novos para a Babilônia, né? Essa turma que veio de outras terras traria novos conhecimentos para a Babilônia, desenvolveria as tecnologias, conhecimentos de outras nações, agregaria para que eles se desenvolvessem como nação, né? Eles conheciam bem a nação conquistada. O pessoal de Judá conhecia bem o povo de Judá, sabe a cultura, sabe como pensam, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? Então, servindo dentro da Babilônia, poderiam ajudar a dominar de forma completa esse povo de Judá. Eles estavam lá dentro do Império Babilônico. Então, se aqueles homens e mulheres que permaneceram nas suas terras, se eles quisessem se revoltar contra a Babilônia, eles teriam que se revoltar contra os seus próprios filhos, contra o seu próprio povo, que estava lá dentro, né? Então, pensa os pais desses jovens que talvez ficaram mais um tempo, ou os que ficaram lá em Judá. Se eles quisessem fazer uma rebelião, eles estariam atacando os seus próprios filhos. Nabucodonosor era um estrategista, né? E aí, quando ele chama eles para perto, ele trata eles como reis. Ele pega e dá do vinho, da porção de comida, da sua própria mesa para que esses jovens comam. Ou seja, eles ficariam ali 3 anos estudando, sendo bancados pela Babilônia. Só uma coisa que tu tem que fazer: estudar, né? Estudar a cultura babilônica, estudar com profundidade esse novo povo, porque agora você faz parte disso. Você vai aos poucos se esquecer quem você é. Você vai aos poucos perder a sua própria identidade. A única preocupação que você tem agora é estudar. Até a comida, você não precisa se preocupar. Não precisa trabalhar fora. Isso é o sonho de todo estudante, né? Não precisa fazer mais nada. Foca só em se tornar um babilônico, né? Você não precisa fazer mais nada. Por isso que Daniel está na Babilônia. É para isso que ele está na Babilônia, né? E aí a gente vê a troca desses nomes, né? Daniel, que significa Deus é meu juiz, agora se torna Beltesazar, que existe algumas possibilidades de tradução, que é a senhora que protege o rei Bel, né? Ou que protege Bel, que era um deus da Babilônia, ou guarda de Bel. Ananias, que significava Javé é gracioso, passa para Sadraque, que significa estou com muito medo de Deus, ou estou sob comando de Acu, que era o deus da lua. Misael, que significa quem é semelhante a Deus, ele passa para Mesaque, que significava sou de pouca valia, ou quem é como Acu, né? Esse deus da lua. Se o nome dele era quem é semelhante a Deus, agora é quem é semelhante a Acu, né? E Azarias, que significava Yahvé salva, Yahvé auxilia, passa para Abednego, servo daquele que brilha, ou servo de Nabu, outro deus, pagão. Ou seja, esqueça quem você era.
Esqueça a sua identidade. Você vai ser chamado agora sim. Agora você é parte de nós. Agora você é parte da Babilônia. Aproveite, Daniel. Aproveite, amigos de Daniel. Aproveitem e usufruam de tudo que nós temos para oferecer. De tudo que a Babilônia tem para te oferecer. Porque agora você é parte de nós. Né? Diante dessa oferta tentadora, né? Uma grande proposta da Babilônia para a vida desses jovens, que ali dentro do Império Babilônico poderiam escalar na carreira profissional, poderiam ser conhecidos, eles estavam dentro do palácio do rei, poderiam ter uma carreira de sucesso, se simplesmente esquecessem quem eram e se tornassem babilônicos. Para isso eles estavam ali. Que proposta, né? Eles estavam na Federal da Babilônia, né? Apenas para se preparar. O que será que vai acontecer com esses jovens? É a pergunta que fica, né? O que será que vai acontecer? Qual vai ser a decisão deles? Como esses jovens vão seguir sendo fiéis a Deus no meio desse mundo tenebroso? Vão permanecer fiéis? Vão sucumbir? É a preocupação de muitos pais quando o filho sai de casa, né? Muitos pais cristãos se preocupam quando seu filho sai de casa, ou já se preocupam com antecedência para esse momento, né? Como é que vai ser? Vai ter tantas propostas para ele. Todos nós já passamos por isso em algum momento, porque em algum momento nós saímos de casa. Talvez você não teve pais cristãos que tivessem essa mesma preocupação, mas chegou o momento que você teve que tomar suas próprias decisões, arcar com as consequências dos seus atos, fazer as suas escolhas. E qual é a nossa escolha diante do mundo que se apresenta diante de nós? Diante das propostas encantadoras que enchem os olhos de todo mundo? Será que a gente sucumbe na nossa fé? Será que a gente permite que a lagoa invada a canoa? Ou será que a gente se mantém firme diante de todas essas propostas? Será que a gente se mantém fiel? Essa é a pergunta, né? Será que o nosso compromisso com Deus, ele é real no mundo em que nós vivemos? Ou será que o nosso compromisso com Deus não passa das atividades da igreja? Deus quer que nós estejamos no mundo. Deus quer você no mundo, e Ele quer você no mundo para a honra e glória do nome dEle. A próxima coisa que Deus quer, Deus quer agir em seu favor. Versículo 8 ao versículo 16. E passou um monte lá. Vamos lá. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Porque, afinal de contas, precisamos entender, isso não dependia completamente da vontade de Daniel, né? Eu vou fazer assim. Ele estava debaixo do Império Babilônico. E aí o que acontece? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: eu peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber.
E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A gente precisa perceber que o que Deus fez aqui foi um milagre, né? Deus fez um milagre. Ninguém que come apenas vegetais e toma água vai ficar mais forte do que alguém que come de tudo, né? Ele não precisa entrar nesse assunto. Mas se trata de um milagre. Deus agiu e de uma forma que mostrasse uma grande diferença, né? A ponto de convencer aquele homem. É verdade isso aí. A partir de agora vocês podem comer só vegetais, né? Mas o que nós vemos aqui é que Deus, Ele deseja, Ele quer agir em favor dos seus filhos. Deus age em favor dos seus filhos. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem dos seus filhos. Deus age em favor dos seus filhos. E Deus tem prazer em agir assim. Quando Daniel assume uma posição dizendo assim: eu não vou me contaminar. Daniel decide se manter íntegro, puro, não se contaminar. E Deus vem e resolve aquilo que Daniel não conseguia resolver. Deus é que faz com que o homem fosse simpático a Daniel, que ouvisse ele, que se importasse com ele. Porque Deus está agindo em favor dos seus filhos e Deus tem um prazer em nos abençoar quando nós somos obedientes a Ele. Deus se agrada. Muitas vezes nós temos uma impressão de um Deus que quer apenas tolir aquilo que a gente deseja fazer. Nós temos uma impressão errada a respeito de quem Deus é. Um Deus que Ele quer simplesmente nos colocar no nosso lugar. Dizer que eu não posso fazer um montão de coisas. Nós perdemos a maior parte daquilo que Deus tem para nós, daquilo que nós deveríamos estar fazendo, daquilo que nós deveríamos estar buscando, porque nós muitas vezes nos preocupamos mais com aquilo que nós não deveríamos estar fazendo e aquilo que não agrada a Deus. Quando nós olhamos para a história desse povo de Judá, a idolatria era a grande razão do porquê o povo de Deus estava exilado. Eles estavam lá na Babilônia porque eles foram idólatras. Foram como um povo para a Babilônia porque foram idólatras. Então, para a maioria desse povo, para a maioria desses jovens, ser idólatra em Judá ou ser idólatra na Babilônia, tanto faz. Eu vou aproveitar a vida aqui. Né? Eu vou ganhar a comida da mesa do rei. Eu vou crescer profissionalmente. Ser idólatra lá ou aqui, tanto faz. Mas para esses 4 jovens, lá ou aqui, onde eu estiver, independente das circunstâncias, ser idólatra não é uma opção. Eu cair em idolatria não é uma opção. Eu me render aos valores da Babilônia não é uma opção. E se isso vai me custar a vida, é o preço a ser pago, porque não é uma opção. Daniel decidiu, adolescente, nós vimos que mais ou menos ele tinha uns 14 anos de idade, quando ele foi para a Babilônia, ele toma uma decisão radical de não se contaminar.
E nós vemos o mesmo Daniel, lá na cova dos leões, um senhor de idade já, mantendo essa mesma decisão, mantendo essa mesma convicção: eu não vou me contaminar, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Um homem que passou íntegro a sua vida toda e decidiu não se contaminar. A pergunta que a gente poderia fazer diante dessa decisão de Daniel é: será que Daniel não está sendo radical demais? Né? O que tem ali? Será que vai fazer tanto mal assim, Daniel? Você comer da comida do rei? Será que vai ser tão ruim assim? Uma coisa tão pequena como essa, Daniel. Daniel, pensa melhor, Daniel. Se você chegar ao poder, olha que bênção, Daniel. Daniel, imagina se você se destaca e você chega ao poder. Por que não agradar o rei da Babilônia? Será que não é melhor você agradar a ele? Você poderia alcançar posições que você nunca imaginou. Olha quanta gente você poderia influenciar lá de cima, Daniel. Por que colocar a sua vida em risco? E a resposta de Daniel é: não. Eu prefiro morrer do que pecar. Né? Para mim é mais aceitável, é preferível que eu morra do que me contaminar e desagradar o Senhor. Muitas vezes nós também somos desafiados a morrer ao invés de nos contaminar. E muitas vezes nós decidimos nos contaminar para não morrer. Quando, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você pode ter ouvido que a cruz pode ser várias coisas, né? A cruz é uma doença que você carrega, a cruz é um problema na sua vida que não se resolve, a cruz é um filho que só dá desgosto, a cruz é uma sogra que não larga do seu pé. Você pode ter ouvido várias coisas, mas a verdade é que a cruz é um instrumento de morte. É um instrumento que eu carrego para que eu morra e ele viva. A cruz não é nenhum problema que você tem na sua vida que você não consegue se livrar. Quando Jesus fala: cada um tome a sua cruz, é cada um tome a sua cruz e leve até o lugar da sua própria morte. Você prefere morrer ou se contaminar? Muitas vezes nós não queremos matar a nossa própria vontade. Nós não queremos matar o eu, né? Nós não queremos morrer. Nós não queremos que os nossos desejos morram, que os nossos pecados morram. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já morri. Quem vive agora é Cristo. A minha vida não é mais minha, a minha vida não me pertence, eu pertenço ao Senhor. Né? Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Dizer: Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo. A minha alegria está no fato de que eu não sou mais meu. Né? Eu pertenço a Ti. Faz da minha vida aquilo que o Senhor deseja. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Esse é o caminho do discipulado, né? Esse é o caminho do discipulado de Jesus. Quem foi que nos convenceu de que nós podemos crer em Jesus sem nos tornar discípulos dele, sem negar a nós mesmos, sem carregar a nossa cruz? Né?
Deus favorece Daniel, nós vemos ali no versículo 9, né? Deus fez com que o homem fosse bondoso, tivesse simpatia por ele e honra, então, essa obediência. E se nós olharmos para o versículo 15 e 16, você percebe que Daniel e os seus amigos, eles não perderam nada por ser fiel a Deus, né? Eles não perderam nada. Eu acho que Daniel vai ficar anêmico, Daniel vai ficar desnutrido, e não, Deus cuida de Daniel, Deus cuida dos seus amigos, eles não perderam nada, porque ninguém perde nada por recusar as ofertas do mundo, né? Ninguém perde nada por decidir ser fiel a Deus. Imagina se Daniel cedesse aqui à tentação. O que será que aconteceria com Daniel se aqui, nesse momento da história, Daniel se corrompesse? Você já pensou a respeito disso? Uma coisinha tão pequena, Daniel é tão pequeno, Daniel! E se Daniel aceitasse aqui essa situação? Será que Daniel teria permanecido fiel quando a sua vida foi ameaçada para a cova dos leões? Se ele não tomasse uma decisão radical aqui, não, agora eu vou deixar passar, será que lá na frente ele ia ter força necessária para se manter fiel ao Senhor e não ir para a cova dos leões? Ir para a cova dos leões, né? As pequenas decisões é que mostram onde está o nosso coração, né? Eu ouvi uma frase uma vez, um pastor que disse assim: as pessoas caem em grandes pecados porque aprenderam a tolerar pecados menores. Nós cedemos a pecados escandalosos quando nós aprendemos a tolerar os pequenos pecados. E a gente vai criando uma tolerância ao pecado, né? E daqui a pouco a gente não se sente nem mal. E a gente vai se afundando. E a canoa vai afundando. E vai afundando. Quem foi fiel no pouco, também será fiel no muito, né? Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. É o que Jesus diz lá em Lucas. Em último lugar, Deus quer te capacitar. Nós vimos 4 coisas que Deus quer, né? Deus quer destruir a sua religiosidade. Deus quer você no mundo. Deus quer agir em seu favor. E Deus quer te capacitar. O texto diz assim, presta atenção, olha que legal isso aqui. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Acabou os 3 anos de preparo, chegaram diante do rei. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Isso aqui é fantástico, né? Deus dá dons aos seus filhos. Deus capacita os seus filhos para que seus filhos possam glorificá-lo em tudo o que fizerem.
Deus capacita. Nós não vivemos para a glória de Deus pela força do nosso braço. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no nome do Senhor. Nós não vivemos para a glória dele pela força do nosso braço, pelas minhas habilidades, por aquilo que eu sei fazer, pelas minhas competências, pelo meu desempenho. O mundo é que vive assim. No mundo é que o desempenho, as suas competências, é que dizem quem você é. Nós não vivemos dessa forma. Não é pela força do nosso braço, nós somos do Senhor e somos capacitados por Ele, só podemos viver uma vida para a glória dEle, dependendo dEle mesmo. Daniel desenvolveu dons sobrenaturais, né? Dados por Deus, porque ele dispôs o coração para honrar e servir ao Senhor. E Deus o capacitou com dons. E Deus dá dons aos seus filhos. O Espírito Santo capacita os seus filhos. Você tem dons dados por Deus. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca parou para pensar como a sua vida pode ser usada por Deus. Como você pode abençoar outras pessoas a partir do que Deus te deu. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez passe pela sua cabeça o pensamento de que você não tem dom nenhum. Talvez você nunca parou para pensar quais são os seus dons, né? O fato é que todo cristão, todo crente, filho de Deus, ele possui pelo menos um dom para abençoar o povo de Deus, né? É Deus que dá. Alguma área Deus te capacita para que você possa edificar o corpo. Você conhece os seus dons? Já pensou como é que eu posso descobrir meus dons, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu queria saber os meus dons, porque aí eu ia poder servir melhor. Se eu soubesse naquilo que eu sou bom, eu poderia servir melhor, eu poderia abençoar outras pessoas, poderia servir em algum departamento dentro da igreja, poderia, sei lá, né? O fato é que a gente não descobre os dons para começar a servir. A gente começa a servir e a gente vai descobrindo os dons. É uma caminhada um pouquinho diferente do que a gente imagina às vezes, né? É no serviço que a gente descobre para que Deus tem nos capacitado. É quando a gente dispõe o coração para o Senhor que Deus vai nos capacitando. Daniel não descobriu que tinha dom de visão e sonho para ir começar a se comprometer com o Senhor e começar a servir. Ele deu um passo, ele se comprometeu e Deus foi o capacitando. Esse é o caminho natural. Não espere para saber no que você é bom. Se comprometa. Coloque a sua vida a serviço dos teus irmãos. E você vai ver que Deus ele vai te capacitando de formas que talvez você nunca imaginou. Talvez você vai se envolver em algumas áreas que você vai dizer assim, isso aqui eu já vi que não serve para mim. Ótimo. Mas vai ter outras áreas que você vai servir, né? É assim que a gente vai descobrindo. Deus, ele deu uma posição para Daniel, né? Deus deu influência para Daniel. Daniel foi colocado numa posição de influência dentro do reino, onde, de fato, ele pôde alcançar várias outras pessoas. Ele foi colocado numa posição de destaque dentro do reino. Mas quando a gente olha para a vida de Daniel, não era isso que ele estava buscando, né? Deus deu influência para Daniel, mas Daniel estava buscando ser fiel e não ser influente. E o veredito do rei é que Daniel era mais sábio do que todos os magos, todos os sábios do seu reino, né? Ele não era só mais sábio do que aqueles jovens que se formaram com ele na mesma turma. Ele era mais sábio do que todos os que já estavam lá, os que já estavam servindo ao rei, né? Deus capacitou. Daniel não buscou por influência, ele buscou ser fiel. E Deus
Ele colocou numa posição de influência. Porque sendo fiel no pouco, ele também seria e foi fiel no muito, né? Muitas vezes a gente toma o caminho contrário e busca influência e abre mão da fidelidade a Deus. Daniel poderia ter ido por esse caminho, né? Facilmente. Ele foi tentado a buscar por posições dentro da Babilônia ao invés de ser fiel a Deus. Ele poderia ter ido por esse caminho, de buscar influência, mas ele buscou ser fiel. E Deus deu influência. Deus o colocou em uma posição de destaque. Não era isso que enchia o coração de Daniel. Não era isso que enchia os olhos dele. Quanto dinheiro eu vou ganhar, quanta influência eu vou ter, quanta fama eu vou ter. Não era isso que enchia os olhos de Daniel. Mas ele foi usado por Deus nessa posição, né? Para que Deus fosse conhecido na Babilônia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses servos é que sejam fiéis. É isso aqui que se requer dos servos de Deus. É isso que Deus requer dos seus servos. Que sejam fiéis. Deus não pediu para você ser a pessoa mais influente, a pessoa mais habilidosa, a pessoa mais competente. O que se requer dos servos é que sejam fiéis. E Deus vai agindo a partir disso. Amém? Eu queria terminar pensando a respeito de uma coisa. Talvez você já tenha reparado, talvez não. Mas esse livro, ele não é sobre Daniel. Vou passar aqui. Passa para mim lá, Guilherme. Esse livro não é sobre Daniel. Quando a gente olha para a história, talvez a impressão que a gente tem é que Daniel é um super-herói, né? Daniel é alguém excepcional. Daniel é o cara. Daniel é o centro da história. Daniel é o centro desse livro. E não é. Essa história não é sobre Daniel. Essa história não é sobre o que Daniel fez. Essa história é sobre o que Deus está fazendo, né? E como Daniel se encaixa na grande história do que Deus está fazendo no mundo. Como esse pedaço da história de Daniel e seus amigos se encaixa no grande plano de Deus para o mundo. Esse livro, ele aponta para algo maior que Daniel. Ele aponta para alguém maior que Daniel. Existe um outro jovem que saiu do seu lugar para uma terra estranha. Aquele que deixou a glória e se fez servo, né? Abriu mão da glória, se esvaziou de si mesmo e se tornou servo. Esse jovem é ainda mais brilhante que Daniel. Esse jovem passou por dificuldades ainda maiores do que Daniel passou. Ele enfrentou mais oposição do que Daniel. E muitos quiseram matá-lo, né? Ele também foi tentado a se beneficiar das coisas desse mundo. Ele também foi tentado a buscar por posições e abrir mão da fidelidade. Ele é o verdadeiro jovem incontaminado, que decidiu não se contaminar, né? Que tomou uma decisão firme e radical de não se contaminar. A diferença é que ele não foi poupado, para que Daniel fosse poupado. Esse jovem morreu para que Daniel vivesse. Ele é o salvador de Daniel e é o seu salvador. Daniel precisava de um salvador.
Daniel não era perfeito. Daniel não é o centro da história. E a história da vida de Daniel não é sobre Daniel. É sobre o que Deus está fazendo, e Deus está revelando o grande plano de salvação, o grande plano dele para a nossa história, a partir de alguém que se comprometeu com ele. A história da sua vida também não é sobre você, né? A nossa história não é sobre nós, sobre o que nós fazemos, sobre o que eu conquisto, sobre as posições que eu conquisto, que eu chego. A nossa história não é sobre nós. Nós fazemos parte, uma pequena parte da história do que Deus está fazendo no mundo. E como essa história vai ser contada? Alguém que viveu de uma forma que apontasse para o centro da história? Ou alguém que viveu achando que era o centro da história? Será que a forma como nós vivemos, ela aponta para Cristo ou aponta para nós mesmos? Para que você não precisasse morrer, o Senhor Jesus morreu. Para que você fosse poupado, Ele não foi poupado. Né? Daniel, embora a gente não conheça os pecados dele, ele precisava de um Salvador. Era um homem comum. Assim como eu e você precisamos de um Salvador. Né? Nós precisamos de um Salvador. É o mesmo que salva Daniel. O mesmo que livrou Daniel. É o mesmo que nos salva. Para você se lembrar durante a semana, né? O Evangelho, ele vai muito além da religião. Deus trata as nossas motivações, Ele nos dá um novo coração. Nós não vivemos mais para cumprir um ritual, para cumprir a minha agenda gospel, religiosa, dou um check lá e está tudo certo. É um coração sendo transformado dia após dia pelo Senhor. Né? Você está no mundo para a glória de Deus. Deus quer que você esteja no mundo. Deus te colocou numa família que Ele escolheu. E Ele quer você lá dentro daquela família. Mesmo que você às vezes olhe e fale, não era essa que eu queria. Deus quer você lá. Onde Ele te colocou. Talvez você se sinta insatisfeito com o seu trabalho e pense, não era o que eu queria, mas Deus o colocou lá. Talvez não era o patrão que eu queria, os colegas que eu queria, a família que eu queria, mas Deus quis. Deus me colocou lá. Para que eu vivesse para a glória dEle, onde Ele me colocou. Né? Talvez essa não era a igreja que você queria. Porque aqui também tem pessoas muito diferentes de você. Mas Deus te colocou aqui também por um motivo. Ele tem uma razão para isso. A obediência é honrada por Deus. Deus quer agir em seu favor. Deus quer agir em seu favor. Todas as coisas cooperam, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Deus deseja, Ele tem prazer em agir em seu favor. Mas não para que os desejos do seu coração todos sejam satisfeitos, mas para que você se pareça mais com Jesus. Deus está agindo na sua vida para que você se pareça mais com Ele, para transformar você. E Ele usa todas as situações para que isso aconteça. Né? A obediência é honrada. Se você honrar ao Senhor, Ele vai cuidar de você, das coisas que você não consegue cuidar. Deus nos capacita a viver para Ele. Não confie nos carros, não confie nos cavalos. Em nome do Senhor. Jesus é o centro da história. Tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele. Essa igreja é sobre Ele,
né? A sua família não é sobre você. A sua família não é sobre vocês. A sua família foi feita para a glória de Deus. Não tem nada mais especial, não tem nada mais maravilhoso que você vai viver a sua vida inteira. De todas as boas experiências que Deus nos deu nessa vida, não tem nada mais maravilhoso do que viver uma vida onde nada é sobre mim, é sobre Ele, né? De tudo que Deus nos deu para viver nessa vida, nada se compara a um relacionamento com Ele, a viver uma vida centrada em Jesus. E Ele nos alcança com a graça dele, né? Para que a gente possa viver essa vida. Você já se rendeu ao senhorio desse Deus? Você já se rendeu? Já rendeu sua vida a Jesus? Você já disse: eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, eu não quero ser de mim mesmo, eu não quero viver uma vida centrada em mim mesmo, no meu próprio umbigo, eu quero viver uma vida para Ti. Senhor, eu quero me render a Ti. Se você nunca fez isso, sinceramente, eu te convido a orar essa noite, se rendendo a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. E você vai perceber que Deus faz novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. É uma nova vida. Uma vida completamente diferente. E se você de alguma forma, mesmo já tendo se rendido a Cristo, mesmo já tendo entregado sua vida a Jesus, esse jovem que saiu da glória para uma terra estranha, que veio até nós, que morreu por nós. Se você já se rendeu a Cristo, mas tem se distanciado dele, se afastado do Senhor, eu quero te convidar a orar também, entregando sua vida para que Ele te chame para perto, para que você mais uma vez recomece, porque Ele é Deus